realeza! E aí, como você está? Espero que muito bem. Eu sou a Thaís Oliveira, do Princesas Adoradoras Oficial, e nós estamos começando mais um vlog de rotina por aqui. Neste vlog, além de compartilhar um pouquinho da minha rotina diária com vocês, eu quero compartilhar a minha rotina de escrita. Recentemente eu comecei a trabalhar num projeto de escrita novo e eu já compartilhei um pouquinho com vocês dos bastidores lá no Instagram do Princesas Adoradoras, inclusive vou deixar o arroba aqui para você seguir e acompanhar se você ainda não segue. E eu já tenho compartilhado alguns vlogs, falado a respeito desse processo de escrita com vocês lá, mas como eu sei que vocês curtem que eu traga esse conteúdo para cá também, eu resolvi gravar esse vlog para compartilhar um pouquinho de como eu tenho me organizado, de como tem sido a minha rotina de escrita, né, de como tem sido esse processo de trabalhar nesse projeto novo. Caso você ainda não me conheça, tenha chegado aqui no canal por esse vídeo, além de produzir conteúdo aqui na internet, né, conteúdo cristão, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram e demais redes sociais, para falar a respeito de identidade, vida cristã, comportamento, enfim, falar de fé no modo geral, eu também sou escritora, já publiquei alguns livros de vida cristã, de comportamento, alguns livros sobre identidade e também escrevo ficção cristã. No momento eu estou trabalhando num projeto de ficção cristã e é justamente esse projeto novo de ficção cristã que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês ao longo desse vlog. Então, se você gosta de acompanhar a rotina de escrita, rotina diária, produtividade, assiste esse vlog até o final porque eu vou compartilhar tudo com vocês. E o dia hoje amanheceu assim, com esse climinha pra lá de gostoso. Olha que delícia, gente. Confesso que eu sou apaixonada por dias frios, inclusive são os dias que eu fico mais inspirada. Fala realeza, já tô com tudo pronto por aqui para começar a escrever, mas antes de começar os trabalhos de hoje, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse novo projeto. Confesso que eu estou muito empolgada por ele, primeiro porque eu acredito muito no potencial desse novo projeto, acredito que os temas que eu vou abordar, os personagens que eu estou construindo são relevantes e vão carregar algumas mensagens muito importantes, mas para além disso, eu também estou muito empolgada porque eu escolhi construir esse novo projeto através de um gênero literário diferente que eu nunca trabalhei antes, que é o gênero da novela. Mas calma lá que esse gênero da novela não tem nada a ver com as novelas que a gente costuma encontrar nos canais de televisão. Aquilo é telenovela. Na literatura, o gênero da novela é um gênero que fica entre o gênero do conto e do romance. No conto, nós temos algumas histórias mais curtas, né, que são desenvolvidas entre 30 a 40 páginas no máximo. Enquanto no romance, nós temos livros mais complexos, livros maiores, em que as histórias se desenvolvem em torno ali de 140, 150 páginas ou mais, né? São histórias muito mais complexas, com muito mais elementos, muito mais personagens, muito mais densas do que no conto, que costuma ser mais breve. O gênero do romance fica entre esses dois, sabe? E ele é um livro que é mais simples comparado a um romance, mas ainda assim ele tem personagens e uma construção mais complexa que o conto, mas não passa ali muito de 130 páginas. É uma história menor, que tem evento, com menos quantidade de eventos, menos quantidade de personagens comparado ao livro do romance. É um formato menor, que tem suas próprias características, então eu estou estudando para entender um pouco melhor enquanto eu vou construindo as minhas histórias também. E eu escolhi esse gênero literário porque a minha ideia inicial é escrever 4 novelas, 4 histórias, e em que essas histórias vão se entrecruzar, sabe? Os personagens vão se encontrar nas 4 novelas, nas 4 histórias, e as histórias vão se entrelaçando e fazendo sentido ao decorrer, né, dos 4 volumes. A ideia para esse projeto surgiu em dezembro do ano passado, se eu não me engano, mas na época eu não consegui tirá-lo do papel porque eu tinha vários outros projetos em mente, estava finalizando o meu mestrado, enfim, tinha muita coisa acontecendo, então eu não consegui tirá-lo do papel. E durante o ano eu dei prioridade a alguns outros projetos que já estavam em andamento, alguns eu já concluí, outros estão em fase de conclusão agora, e agora finalmente eu tenho tempo disponível para retomar essa ideia e para tirá-la do papel, e eu estou muito empolgada porque eu já comecei e as coisas têm fluído bastante. E para conseguir tirar esse projeto do papel, o primeiro passo foi sentar e organizar, né? Todo bom livro precisa de uma boa organização para que você consiga
tirar as ideias da sua cabeça, estruturá-lo e escrevê-lo. E algumas semanas atrás eu sentei e comecei esse processo de organização, e aí eu defini o formato das histórias, defini o tamanho, as características literárias, né, que os livros teriam, estabeleci prazos e metas, aquilo que eu desejo alcançar, para justamente me mover para tirar realmente essa ideia do papel. Não adianta ter uma ideia, mas não estabelecer datas e prazos para você se mover em direção a isso. Pelo menos para mim funciona assim. Quando eu estabeleço datas e prazos, eu consigo me organizar melhor para tirar aquela ideia do papel. É claro que nem sempre dá para executar do jeitinho que nós planejamos inicialmente, às vezes é preciso fazer alguns ajustes, mas tudo bem. Mas o bom de traçar essas datas, esses prazos e períodos, é que vai nos ajudando a mover e realmente tirar a ideia ali do papel e trabalhar em prol dela. E aí, além dessa organização, eu comecei também a estruturar os personagens, a anotar todas as ideias que eu tinha para as histórias, para realmente, sabe, ter um norte, uma direção para partir, né, para começar a escrever. Essa organização me ajuda a alinhar a história, a alinhar a minha mente também e a me organizar para separar um tempo semanal para escrever e realmente tirar oficialmente a ideia do papel. E assim como os últimos livros que eu escrevi, eu fiz toda essa organização utilizando o aplicativo Notion, que é um aplicativo de organização gratuito que você pode usar no computador, no tablet, enfim, já indiquei várias vezes aqui no canal. E é ele que eu tenho utilizado para minha organização aqui do canal, dos meus livros. Então eu criei um template lá de organização só para essas novelas, né? Só para essa série nova, esse projeto novo que eu estou trabalhando. E eu registrei tudo lá, né? A estrutura, as metas, a construção dos personagens, as minhas anotações, as minhas ideias, enfim, tá tudo anotadinho lá. Não vou mostrar a estrutura aqui pra vocês, senão vou acabar dando spoiler da história, e eu não quero liberar nada da história ainda. Mas eu fiz uma organização simples, básica, mas que funciona pra mim e que tem todo o registro de tudo que eu tô fazendo, sabe? Então, me ajuda a me alinhar. Quando eu me perco, eu vou lá e confiro. Quando eu fico sem ideias, eu vou lá e confiro o que eu anotei, porque isso me ajuda a me guiar no dia a dia também. E além de me orientar e de me guiar, de servir, né, como um guia nessa jornada, é gostoso deixar registrado, porque quando o livro está pronto, eu volto lá e posso ver o passo a passo que eu trilhei para produzir e trabalhar naquele projeto novo. Eu fiz esse processo de organização entre os dias 12 e 13 agora de setembro, e depois que estava tudo organizadinho ali, tudo estruturado, eu sentei para realmente começar a escrever essa história nova. Bom, e como tem sido esse processo de escrita, né? Primeiro, como eu já comentei para vocês, eu gosto de separar alguns dias na semana para me dedicar exclusivamente à escrita. E eu tenho separado os dias de terça, quarta e quinta. Nesses dias, eu evito produzir outras atividades criativas. Como vocês sabem, né, eu tenho Princesas Adoradoras, então eu tô sempre criando coisas para Princesas Adoradoras, mas eu gosto de criar nos dias de segunda e sexta-feira. É claro que durante os outros dias eu acabo gravando alguma coisa, acabo gravando vlogs, mas eu tento deixar os momentos de mais criatividade, ter que produzir mais para Princesas Adoradoras na segunda e na sexta, para ficar com esses outros 3 dias disponíveis para me dedicar exclusivamente à escrita. Escrever exige esforço, exige disciplina, exige muita criatividade, então a gente demanda muita energia ali para escrever, então eu gosto de separar esses dias para fazer isso, para eu também não exigir muito de mim, sabe? Exigir demais e ficar uma coisa desequilibrada. Então eu gosto de separar esses dias exclusivamente para escrever. Então eu prefiro, tem funcionado melhor para mim, separar esses dias exclusivamente para escrever e dedicar toda a minha atenção, meu foco e criatividade para a escrita. E além de separar esses dias, o que tem me ajudado a utilizar o meu tempo nesses dias de maneira mais intencional para realmente escrever é utilizar a estratégia do sprint. Não sei se eu posso chamar ele de um método, eu sei que o sprint é inspirado num método, né, no método Pomodoro, mas para mim ele tem funcionado como um método mesmo, né? E o sprint nada mais é do que você dedicar uma quantidade de tempo para focar em uma atividade. Por exemplo, dedicar 30 minutos para você focar totalmente na leitura, ou dedicar 1 hora para você focar exclusivamente na escrita, que é o que eu tenho feito. O objetivo do sprint, então, é nos ajudar a separar uma quantidade de tempo para uma determinada tarefa e tentar focar toda a nossa atenção durante aquele período àquela tarefa. Isso não significa que alguma distração não vá surgir, vai surgir, porque a gente sempre se distrai com alguma coisa ou outra, mas o objetivo do sprint é nos fazer não ceder à distração, mas tentar manter o nosso foco. Então, por exemplo, eu estou aqui escrevendo durante 1 hora,
Ah, me deu vontade de abrir meu e-mail, me deu vontade de consultar as redes sociais do Princesas Adoradoras. A vontade sempre vai surgir, mas a ideia é controlar a vontade e me ater, me manter escrevendo durante aquele período até eu concluir o período do sprint, sabe? E aí depois que passa 1 hora, por exemplo, que é o tempo que eu determinei, eu posso tirar uma quantidade de tempo para um tempo livre para fazer tudo aquilo que eu quiser, todas as distrações que eu quiser. Geralmente eu tenho feito assim, eu faço 1 hora de sprint, escrevo durante aquele período, depois eu tiro 10 ou 15 minutos de tempo livre para consultar o que eu preciso, para levantar, tomar uma água, fazer alguma coisa, ou mesmo tiro um tempo maior ali para descansar, para ler alguma coisa ou para tomar um café, enfim. E aí depois eu volto, sento de novo e começo um novo sprint, sabe? Então o sprint é isso, é você focar durante o período de tempo, tirar um tempinho ali livre para você fazer aquelas distrações que te ajudam também e depois focar de novo. Inclusive, separar esse tempo da distração é muito interessante porque o nosso cérebro funciona melhor se você fizer algo focado e se dá um benefício depois. Inclusive, isso é algo muito interessante. O nosso cérebro constrói melhor um hábito quando você cria esse sistema de recompensas, ou seja, você faz algo, se dá uma recompensa depois, igual criança, sabe? O nosso cérebro gosta disso e ele te ajuda, né, a construir melhor os hábitos quando você faz isso. Então, trabalhar nesse sistema do sprint é interessante porque você pode focar por um determinado tempo e depois você tira um tempo de lazer em que você se beneficia com alguma coisa, uma distração, uma consulta daquilo que você queria consultar, por exemplo, ficar um tempinho ali nas redes sociais ou ver um vídeo, alguma coisa que você gosta. É um momentinho de lazer que vai te ajudar a distrair e depois você volta a focar de novo. E para me ajudar a fazer esse momento do sprint, fazê-lo funcionar, eu gosto de utilizar algumas coisas. A primeira delas é o aplicativo Force, que é um aplicativo justamente de produtividade, de concentração, em que você planta uma árvore durante o período em que você está ali concentrado em determinada atividade. Com ele você pode colocar um cronômetro, né, tanto para a hora de focar quanto para a hora de lazer. E se você utilizar no modo Pro, eu utilizo no modo gratuito mesmo, mas se você utilizar no modo pago, você tem acesso a alguns outros recursos também. Inclusive, ele é um aplicativo muito interessante porque ele pode bloquear o seu celular, se você utilizar, por exemplo, no celular, ou mesmo no computador ou tablet, ele pode bloquear outras funções do seu aparelho para que você não se distraia e utilize as outras funções, como a internet, as redes sociais, o YouTube, durante aquele período em que você está focando. Então, te ajuda ali a se concentrar. Outra coisa que me ajuda muito nesse momento de concentração é colocar uma boa playlist com músicas mais calmas, músicas internacionais principalmente me ajudam muito a focar e também deixar o meu celular longe, sabe? Evitar deixar o meu celular perto para eu ficar conferindo as coisas também me ajuda a focar. Porque enquanto eu tô ali escrevendo, às vezes eu empaco numa frase, empaco numa cena ou num parágrafo e dá vontade de conferir o e-mail, dá vontade de conferir outras coisas. E quando o celular não tá perto, ou eu coloco o celular para gravar, por exemplo, me ajuda a não correr para ele e a não ficar distraída. Bom, Realeza, terminei meu período de sprint. Eu não consegui focar muito agora de manhã, senti que eu fiquei um pouco relapsa, assim, não consegui escrever tanto, mas ainda assim eu escrevi um saldo de 806 palavras e o capítulo, eu comecei, né, um capítulo novo, e eu tô sentindo que o capítulo tá indo agora na direção que eu queria. Mas agora eu vou precisar fazer uma pausa, porque eu tenho que ir ao supermercado comprar algumas coisas pro almoço, buscar minha irmã na escola, preparar o almoço, enfim, mas depois do almoço eu faço mais alguns sprints, acho que hoje eu vou conseguir escrever um capítulo bem bacana. Bom, vamos ver. Depois eu compartilho mais com vocês.
Vou aproveitar aqui o meu intervalo entre os sprints para me beneficiar com um pouquinho de leitura e desse bolo de pote de limão que eu fiquei de olho lá no supermercado e precisei trazer para casa. Agora que eu já comi, eu posso dizer, tava uma delícia mesmo. E também está uma delícia essa leitura, que é de um romance jovem adulto da Jen, a mesma autora de Amor e Gelato. E apesar desse título não ser tão bom quanto Amor e Gelato, eu estou curtindo muito a história, já tô quase em 70%. E é uma história bem levinha, bem divertida, com viagens, com muita comida gostosa, com alguns dilemas de paternidade, identidade que eu tô curtindo bastante. Bom, Realeza, são 5 e pouco agora, terminei mais um sprint. Eu fiz 3 sprints agora de tarde, 2 de 1 hora e 1 de meia hora, então foram 2 horas e meia escrevendo. Lembrando que eu comecei às 2, né, então comecei um pouquinho mais tarde já, que eu precisei fazer algumas outras coisas antes daqui de casa, mas eu vou ver se agora à noite, lá pelas 6, eu faço pelo menos mais 1 hora de sprint também. Mas até que rendeu, eu comentei com vocês que hoje cedo eu comecei a escrever um capítulo, né, o capítulo 10, e agora eu tô no finalzinho do capítulo, então acho que eu consegui, eu não lembro quantas, deixa eu ver aqui, quantas palavras eu consegui escrever hoje. Hoje eu não tô conseguindo focar muito, sabe aqueles dias em que a gente fica distraído facilmente? Por mais que eu tenha me organizado tudo direitinho pra sentar aqui, sentar, né, e escrever, eu tô me sentindo um pouquinho aérea, então não consegui focar tanto quanto eu gostaria, mas até que eu escrevi bastante, escrevi 3.431 palavras, é bastante, né, escrevi aí 10 páginas, então rendeu. Poderia ter rendido mais, mas eu tive algumas dificuldades, sabe, para construir algumas cenas, perdi o foco um pouquinho em alguns momentos, estava um pouco distraída, por mais que eu tenha tentado utilizar aí o método do sprint, que justamente me ajuda, né, a lidar um pouco com essas distrações, mas é isso, né, tem dias e dias, em alguns dias a gente consegue focar mais, em alguns dias as cenas fluem com mais facilidade, em alguns dias a gente tá mais inspirada, outros não. Falei com vocês, né, que escrever não é só sobre inspiração, mas tem dia que por mais que você se esforce, tente, nada sai, né? Tem dias que a gente precisa contar com um pouquinho de inspiração. E já tem dias que flui, né? Igual nessas últimas semanas eu tive dias em que, nossa, simplesmente fluiu. No entanto, eu escrevi aí praticamente 80 páginas nessas últimas 2 semanas. Então tem dias que flui, tem dias que não flui tanto. Mas é isso. Vou fazer uma pausa aqui para tomar um café e depois eu compartilho um pouquinho mais desse dia com vocês. Bom, gente, esse aí foi o meu saldo de hoje, 3.925 palavras, quase 4.000, escrevi 13 páginas. Comecei e terminei um capítulo, o capítulo 10, mas ainda tem algumas coisas que eu quero rever, tem uma parte que eu acho que não ficou legal, mas que vou deixar pra rever depois. E comecei também o capítulo 11. E agora eu preciso só dar mais umas afiadinhas nas minhas ideias para ver o que eu vou continuar desenvolvendo agora no capítulo 11. Mas como eu comentei com vocês, o livro já tá em mais de 80%, então eu tô na reta final, né? Já finalizei bastante coisa, assim, grande, né, que ia acontecer na história. Agora eu quero ir pra parte mais de conclusão mesmo. E aí eu vou escrevendo os capítulos e depois eu vou fazendo uma revisão, sabe? Por exemplo, no início dessa semana, antes de pegar pra começar a escrever de novo, eu sentei e fiz uma leitura. E aí eu já fiz uma leitura corrigindo algumas coisas e fui vendo se estava tudo de acordo com o que eu tinha planejado até então, né? Agora eu planejo, a minha meta é concluir o capítulo 11 e no final de semana não, mas no início da semana que vem, fazer uma nova leitura crítica de novo para ver se a história tá seguindo o caminho que eu tinha planejado, conferir com as notas que eu fui registrando, porque eu tenho planejamento e eu tô sempre inserindo algumas notas lá de coisas que eu quero acrescentar, sabe, de ideias que vão vindo. Então eu tento sempre voltar a fazer uma nova leitura, né, para ver se tá tudo encaixando com o que eu tinha planejado, com as novas ideias, ver se as novas ideias realmente se encaixam naquilo que eu tinha planejado, se conversa com aquilo
com o que eu tinha planejado e tal. E aí eu vou escrevendo, vou dando uma releitura, fazendo essas releituras, né, pra ver se tá tudo de acordo, se eu tô seguindo o caminho certo. E depois, quando eu finalizo, eu faço uma leitura de novo. E aí, se eu gostei mesmo, eu parto pra revisão, né, que aí é a parte de ler, corrigir, realmente ver se perceber, sabe, se eu realmente amarrei bem a história e tal, né? São muitas revisões até que o livro fique pronto. Mas eu já vou fazendo essas leituras durante o período de escrita porque me ajuda a ir na direção certa, sabe? Não dá pra você simplesmente só ir escrevendo e não ler, senão às vezes você pega um caminho errado ali na história e às vezes você escreve vários capítulos que não tem nada a ver. Então eu gosto de ir escrevendo e ir relendo aquilo que eu fui escrevendo pra ver se os capítulos realmente estão conversando, se realmente tá fazendo sentido, se tá respeitando o planejamento, ou mesmo que eu fugi do planejamento, mas se foi uma fuga boa, sabe? Eu gosto de fazer isso, esse procedimento, para as coisas fluírem direitinho e eu não perder tempo, né? Não adianta ficar escrevendo e escrever coisas que não fazem sentido. Então, é mais ou menos esse o meu trabalho de escrita, revisão, e só depois, né, que aí o livro fica finalizado, que eu finalizo a história, realmente vem a parte da revisão, que aí se torna muito mais crítica e tudo mais, e aí são várias revisões.